todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou corrigir 15 questões da prova de professor de desenvolvimento infantil da Prefeitura de Itupeva, da banca SH Dias, que é a mesma empresa da banca Ingex, para você que vai fazer o concurso de Barueri para se preparar para essa banca. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe para o conhecimento chegar a mais pessoas. Tem um vídeo aqui no canal no qual eu mostro para vocês estratégias de como estudar aquele edital enorme de Barueri e eu expliquei que a banca IGEX e também a banca SH Dias são a mesma coisa, os dois são do mesmo dono. Como é difícil achar provas dessa banca de Barueri, a IGEX, tem a SH Dias aqui, inclusive uma prova recente de 2023. No total dos conhecimentos específicos, que são os autores e legislações, são 30 questões. Nessa primeira parte, eu vou resolver 15 de legislação e autores. Se caso você quiser a segunda parte, deixa aqui nos comentários e principalmente não esquece de deixar o seu like. Então vamos lá. Então começando aqui com a legislação, questão número 11. O artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, afirma que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissociável dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem fundamentos específicos. Com relação a esses fundamentos, assinale a alternativa correta. Portanto, aqui está pedindo a correta de acordo com o artigo 1º da Constituição Federal. Então, a correta, pensando no Estado Democrático de Direito e fundamentos específicos, seria a alternativa A, politização, B, democracia, C, empatia partidária ou D, pluralismo político. Não é porque esse termo politização quer dizer que o poder precisa ficar apenas na mão de um partido ou de algum ideal partidário, então a alternativa A não é. A B, diplomacia, não, democracia. C, empatia partidária, também não. A resposta correta da questão de número 11 é a letra D, pluralismo político. Portanto, o Estado democrático, para ser concebido, precisa de pluralismo político. Por isso que existem vários partidos políticos de várias vertentes ideológicas para garantir o Estado democrático, ok? Então, a resposta correta da questão de número 11 é a letra D de dado. Questão de número 12, com base no Plano Nacional de Educação, assinale a alternativa que não corresponde uma das diretrizes do PNE. Portanto, aqui está pedindo a alternativa incorreta, que não está de acordo com a diretriz do Plano Nacional de Educação. E toda a prova da banca SH Dias, eles gostam de cobrar uma questão do Plano Nacional de Educação. Então, vamos lá. A incorreta, de acordo ali que não está disposto nas diretrizes, seria a alternativa A, controle social. Seria a B, erradicação do analfabetismo. Essa está correta, é uma das principais metas do Plano Nacional de Educação. Seria a alternativa C, melhoria da qualidade da educação? Também está correto, é uma das metas. Seria a alternativa D, universalização do atendimento escolar? Também é uma meta. Universalizar o atendimento para todas as etapas da educação. Portanto, a única alternativa que não está de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Educação é a alternativa A,
o controle social. Não existe esse controle social, não é isso que queremos para a educação. Portanto, a resposta correta da questão de número 12 é a letra A de amor. Questão de número 13. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados são denominados como, na Constituição Federal, seria a alternativa A, direitos civis? Seria a alternativa B, direitos sociais? Seria a alternativa C, direitos públicos? Ou seria a alternativa D, direitos humanizadores? Quando a gente fala da questão da educação, da saúde, da alimentação, moradia, a gente está falando dos direitos sociais. Não são direitos civis, que isso tem a ver com a política, com eleições, não são direitos públicos e nem humanizadores, são sociais. São direitos básicos que todos os cidadãos brasileiros precisam para sobreviver em sociedade aqui no nosso país. Portanto, a resposta correta da questão de número 13 é a letra B de bola. Questão de número 14. Conforme o artigo 4º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a LDB, o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. É válido afirmar que a educação básica, caracterizada pelo referido artigo, possui uma organização que, por sua vez, não corresponde. Então, aqui está pedindo a incorreta. Seria a alternativa A, berçário? Seria a alternativa B, pré-escola? Seria a alternativa C, ensino fundamental? Ou seria a alternativa D, ensino médio? Se no próprio artigo 4º diz que a educação é pública e obrigatória dos 4 aos 17 anos, a alternativa que não corresponde é a letra A, berçário, porque o berçário ele vai ali abranger o 0 aos 3 anos, portanto, a creche. Lembrando que de 0 a 3 anos a matrícula não é obrigatória, a oferta sim, é obrigatória por parte do poder público, mas a matrícula não. A matrícula só vai ser obrigatória a partir dos 4 anos de idade, que no caso é a pré-escola. Portanto, a resposta correta da questão de número 14 é a letra A de amor. Questão de número 15. Segundo a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o médico, o professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, que deixar de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvido suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, pode receber uma pena. Então, qual seria essa pena? Para o professor ou qualquer profissional que tenha conhecimento de uma situação de maus tratos, porém acaba negligenciando essa situação. Seria a alternativa A, reclusão de 1 a 4 anos? Muito pesado, né? Seria a alternativa B, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de rescindência? Seria a alternativa C, detenção de 6 meses a 2 anos em multa? Ou seria a alternativa D, prestação de serviços sociais à comunidade? Segundo o artigo 245 do ECA, a resposta correta é a alternativa B, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de rescindência.
Portanto, não é reclusão, mas sim multa. Então, a resposta correta é a alternativa P de bola. Questão de número 16. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informações e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é correto afirmar que a definição corresponde a ou ao? Seria qual definição de acordo lá com o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Seria a alternativa A, desenho universal, B, ajuda técnica, C, acessibilidade ou D, mobiliário urbano. Voltando lá para a questão, possibilidade, condição de alcance, uso com segurança, autonomia. Aqui a gente está falando de adaptações para o acesso a algo, a mobilidade de alguém que tem deficiência. Quando a gente fala do desenho universal, é aquilo, seja mobiliário ou de acesso, no qual tanto uma pessoa com deficiência ou sem deficiência terá acesso, não tem adaptação, serve para os dois. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, a acessibilidade. Portanto, toda adaptação para locomoção, mobiliário ou para comunicação, enfim, a gente está falando aqui da acessibilidade para quebra de barreiras para acesso aos serviços, aos locais, enfim, para a pessoa com deficiência. Portanto, a resposta correta da questão de número 16 é a letra C de casa. Questão de número 17. Em conformidade com a Lei 8.069, que é o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente, avalie os itens abaixo para assinalar a alternativa correta. Portanto, na questão 17, está pedindo a alternativa correta. É importante na sua prova você grifar para saber o que está pedindo, se é a correta ou a incorreta. Então, vamos lá para a primeira afirmativa. É dever único, exclusivo da escola e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tudo isso realmente são direitos da criança e do adolescente. O problema dessa afirmativa são as palavras dever único e exclusivo da escola e do poder público. Não são deveres únicos da escola e do poder público, mas também de toda a sociedade. Então, essa afirmativa está restringindo. Então, na sua prova, você fica alerta com essas palavras, único, exclusivamente, somente, que com certeza estará errada. Portanto, a gente pode descartar a alternativa A, porque diz que a afirmativa 1 está correta, e também a gente pode descartar a alternativa C, que também diz que a afirmativa 1 está correta. Então, vamos lá para 2. A criança e o adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punido na forma da lei, quando ao contrário, não. A criança será salva de qualquer negligência. E quem for negligente será punido, e não a criança e o adolescente que será punido.
Então, essa afirmativa ela é uma pegadinha. Portanto, a resposta correta da questão de número 17 é a alternativa D. Tanto a afirmativa 1 e 2 estão erradas. Portanto, é importante você grifar, ler 2 vezes, se for preciso, as alternativas para não cair na pegadinha. Questão de número 18. LDB afirma que o ensino será ministrado com base em princípios específicos. Aqui já está destacado os princípios lá da LDB. Tendo em vista tais princípios, avalie os itens abaixo para assinalar a alternativa correta. Portanto, está pedindo a correta. Então, vamos lá para a primeira afirmativa. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Correto. No caso, toda instituição pública precisa oferecer educação de maneira gratuita. 2. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Também correto. O Estado vai garantir o ensino gratuito por meio do ensino público, mas as instituições privadas também poderão existirem. Por isso, a resposta correta da questão de número 18 é a letra C. Então, nessa questão, tanto a afirmativa 1 e 2 estão corretos. Questão de número 19. O artigo 4º da Constituição Brasileira diz que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por princípios específicos. Com relação a esses princípios, assinale a alternativa incorreta. Está bem grande aqui. Está pedindo a incorreta, que seria a alternativa A, intervenção, B, independência nacional, C, prevalência dos direitos humanos ou alternativa D, autodeterminação dos povos. Se eu estou falando das relações internacionais e aqui está pedindo os princípios incorretos, no caso, os países estrangeiros não vão intervir na soberania nacional. Portanto, a resposta correta, que no caso é um princípio incorreto do artigo 4º, é a alternativa A, intervenção. Questão de número 20. Segundo o ECA, um indivíduo que possui 13 anos de idade incompletos é considerado como? Seria a alternativa A, indefeso? Seria a alternativa B, réu? Seria a alternativa C, criança? Ou seria a alternativa D, adolescente? A gente já elimina de cara a alternativa A, B e ficamos com C e D. Criança é considerado do 0 a 11 anos e 11 meses ou 12 anos incompletos. A partir de 12 anos completos até os 18 anos, a gente está falando de adolescente. Portanto, a resposta correta da questão de número 20 é a letra D de dado. A partir da questão 21, começam os conhecimentos pedagógicos, que são os autores. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a interdisciplinaridade escolar. Então, aqui está pedindo a correta em relação à questão da interdisciplinaridade. Então, vamos lá. Seria a alternativa A interdisciplinaridade tem a intenção de favorecer o conteúdo de disciplinas essenciais para a formação das crianças e dos adolescentes, que são o português e a matemática. Quando a gente pensa na interdisciplinaridade, são todos os componentes curriculares: português, matemática, história, geografia, artes, educação física. Portanto, não pode ser só português e matemática. Então, a gente já pode descartar a alternativa A. Seria a alternativa B, a interdisciplinaridade pressupõe que um único professor tenha capacidade para lecionar várias áreas do conhecimento ao mesmo tempo.
Não é questão de capacidade, embora o pedagogo ele vai ser polivalente nos anos iniciais do ensino fundamental, mas a gente tem o professor de educação física, de educação artística. No Fundamental 2, teremos professores para cada componente curricular. Quando a gente pensa na interdisciplinaridade, é trabalhar ali em conjunto as aprendizagens envolvendo vários componentes curriculares, mas não necessariamente eu preciso ter um domínio pleno em cada um. Então, a alternativa B não é. Seria a alternativa C, interdisciplinaridade, de maneira resumida, pode ser descrita como o diálogo entre duas ou mais disciplinas? Essa é a resposta correta, que é o que eu acabei de dizer, que a gente vai trabalhar as aprendizagens envolvendo uma ou mais disciplinas. E a alternativa D está errada porque diz: uma aula interdisciplinar é aquela que leva para a sala de aula vários instrumentos didáticos voltados para o ensino e aprendizagem de uma determinada disciplina. Não, e sim envolver uma ou mais disciplinas. Portanto, a resposta correta da questão de número 21 é a letra C de casa. Questão de número 22. Avalie os itens abaixo sobre metodologias ativas para assinalar a alternativa correta. Então, está pedindo a alternativa correta em relação às metodologias ativas. Seria a afirmativa 1. As metodologias ativas podem ser entendidas como práticas pedagógicas alternativas ao ensino tradicional? Correto. As metodologias ativas, o que é? A gente vai propor para o estudante ter contato com o conteúdo antes da sala de aula ou da explicação do professor. E o professor vai ser o mediador daquela aprendizagem, daquilo que os estudantes pesquisaram, estudaram previamente. Não é aquela educação tradicional que só o professor fala e os estudantes ficam ali ouvindo de maneira passiva. Portanto, a afirmativa 1 está correta. Então, a gente pode já descartar a alternativa D, que diz que a 1 está errada. Então, a gente fica com A. A B também a gente pode descartar, porque diz apenas somente a 2 está correto. Então, a gente fica entre a e a C. Então, vamos lá para a afirmativa 2. Na metodologia ativa, o aluno assume uma postura mais participativa, na qual ele resolve problemas, desenvolve projetos e, com isso, cria oportunidades para a construção de conhecimento, que é exatamente aquilo que eu havia falado, que o estudante ele vai aprender de maneira ativa ali dentro do processo de conhecimento e não algo passivo, que só o professor vai depositar. Portanto, a resposta correta da questão de número 22 é a letra C. 1 e 2 estão corretos. Questão de número 23. Sobre a didática, leia os itens que seguem para assinalar a sequência correta quando as alternativas verdadeiras, falsas. A palavra didática provém do grego, deriva do verbo didasco, que significa ensinar, instruir, expor, claramente demonstrar. Portanto, é verdadeira. A didática é a transposição do conteúdo de maneira clara, é a transposição de algo científico de maneira clara, objetiva, para instruir uma criança ou um adolescente ou também um adulto. Vamos para a próxima. O didático era, primeiramente, um subgênero da epopeia grega, junto com heróico e histórico. Os poemas didáticos, os trabalhos Eugias de Hesíodo e sua Teogonia são exemplos típicos da epopeia didática grega. Também está correto. E a próxima, o termo didática é o nominativo e
acusativo plural neutro do adjetivo didáticos, derivado do verbo didasco, ensinar, ensino, que significa literalmente o relativo ao ensino, à atividade instrutiva. Também está correto. Essas duas últimas a gente aprendeu lá na faculdade de pedagogia ou em qualquer curso de licenciatura ali na disciplina de didática. Então, essa aqui foi bem decoreba mesmo, mas todas são verdadeiras, portanto, a resposta correta da questão de número 23 é a alternativa B de bola. Questão de número 24. Um sistema tecnológico de comunicação bidirecional que pode ser massivo e que vai além da sala de aula física. Nessa modalidade de ensino, não há dependência direta e supervisão sistemática do docente, mas o aluno recebe o apoio de uma equipe multidisciplinar que é responsável pelo planejamento do material e seu desenvolvimento, produção e distribuição, além de guiar a aprendizagem dos estudantes através das diversas formas existentes de tutoria que garante, continuando aqui, uma comunicação fluida em duas vias, ao contrário da comunicação de sentido único. A definição acima corresponde a qual modelo de ensino? Que modelo seria esse de ensino? Seria a alternativa A, ensino à distância? Seria a alternativa B, homeschool? Seria a alternativa C, ensino em tempo integral? Ou seria a alternativa D, ensino militar? Quando a gente fala em uma comunicação fluida de duas vias, a gente está falando do ensino à distância, no qual o professor estará em um ponto, o aluno em outro, e de forma online os dois vão interagir. Homeschool é o ensino exclusivo em casa, ensino em tempo integral é o ensino com tempo estendido, não está de acordo aqui com a pergunta, e muito menos não é ensino militar. Portanto, a resposta correta da questão de número 24 é a letra A de amor. Vamos para a última questão. Lembrando que eu tenho a apostila completa para o cargo de professor de educação básica, o PEB1, para a Prefeitura de Barueri, valor R$ 30, a apostila em PDF, vai ficar tanto no comentário fixo como também na descrição do vídeo, o link lá do site da Hotmart para você adquirir. E se também você está procurando um curso completo para Barueri, eu aconselho vocês adquirirem o curso do Já Passei Educação, que eu vou deixar na descrição do vídeo, o meu link no qual vocês terão 15% de desconto, beleza? E também eu aconselho assistir aquele vídeo que eu fiz com os principais pontos e temas que poderão cair na sua prova aí de Barueri, analisando a banca SH Dias, que é a mesma coisa da banca IGEX, que eu também vou deixar na descrição do vídeo o link desse vídeo se você ainda não assistiu. Então vamos lá para a questão de número 25. Como é denominada a metodologia ativa em que o conteúdo e as instruções recebidas são estudadas online antes de o aluno frequentar a aula, usando as TIC, mais especificamente os ambientes virtuais de aprendizagem, e a sala de aula torna-se o lugar de trabalhar os conteúdos já estudados, realizando atividades práticas como resolução de problemas e projetos, discussão em grupo e laboratórios. Seria a alternativa A, gamificação? Não. Gamificação é usar jogos, não jogos, como assim? Utilizar jogos, mas não de maneira para o entretenimento, mas jogos educativos. Seria a alternativa B, aprendizagem baseada em problemas? Não é só isso. Seria a alternativa C, só seminário? Também não é só isso. A resposta correta, no qual o estudante estuda de modo online antes da aula em si presencial na sala de aula, é a alternativa D.
sala de aula invertida, ok? E aqui eu paro a correção dessa prova de Itupeva, da banca SH Dias, para o vídeo não ficar muito longo. As próximas questões são os autores e mais temas. Lembrando, como eu falei lá naquele vídeo com as estratégias aqui da banca e também explicando a minha apostila, não precisa você estudar todos os temas e depois a bibliografia sugerida, que são os autores, os livros e artigos e documentos do MEC. Os livros, os artigos e documentos do MEC já estão englobados aqui nos temas. Então, por exemplo, se eu falo de didática, tem lá livro do José Carlos Libânio, por exemplo. Então, já está englobado a didática. Então, você estudando o autor, você estuda o autor, o livro e também a temática. Então, não precisa você estudar duas vezes. Inclusive, é a partir dessa metodologia das minhas apostilas que várias pessoas estão conseguindo aprovações em concursos públicos aí na área docente, ok? E lembrando sempre que a apostila tem direitos autorais, tem os seus dados, por favor, não compartilhe, eu estou tendo problemas aqui com essa apostila de Barueri, as apostilas, o valor arrecadado, que é um valor muito barato, tá? É revestido para a manutenção aqui do canal, já que ele não é monetizado. Então, se você quer que o canal continue, gosta aqui do meu trabalho, se você não pode ou não quer adquirir, pelo menos não compartilhe o meu material por aí, ok? Mesmo porque aqui no canal tem vários vídeos gratuitos que você também pode estudar. E também tem o meu grupo do WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo para Barueri, para informes e também quase todos os dias eu coloco alguma dica de estudo lá. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!